além de como cidadãos que somos, todos nós, né, refletindo sobre isso, voltando um pouco para o nosso pro viés do cristianismo, você tem uma vertente, você defende uma linha mais de esquerda, tal, de maneira bastante contundente, com bastante autoridade, bastante conhecimento, Autoridade. bastante, né? O Zé Você Ninguém, tá na com real. seguidores, né? Ô Cristiano, você acha que cristianismo, que a religião e a política, qual que é a linha que elas têm que carregar, assim, tem que caminhar juntas? É perigoso a gente tentar associar essas coisas? Elas são associadas necessariamente ou não? Uhum. Porque hoje, né, a gente vive um dualismo de esquerda e direita, parece que as coisas não podem dialogar, e a gente tem, Dualismo inclusive, infantil, né? infantil. E dentro do cristianismo a gente tem uma linha que vai para a parte, para uma vertente de esquerda, e aí você vai ter diversos pensadores e caras inteligentíssimos que vão defender, e vai ter outra linha que é de direita, se não extrema direita, que também vai ter seus pensadores, também vai ter gente de respeito que defende essa linha. Você acha que o Uhum. cristianismo se envolve com política de que forma? Assim? Como você Uhum. enxerga isso, essa relação? Eu acho que primeiro de tudo, cara, a gente tem que entender que política não é partidarismo, né? Uhum. Você ser do PT não é ser de esquerda, assim como ser do PSDB não é ser de direita ou qualquer coisa que o valha. Então, se a gente dissociar essa lógica de política é eleger o representante, que política é votar na pessoa, então tira isso de lado, porque isso não é política. Isso é uma palhaçada que inventaram para ludibriar o povo. Uhum. Todo ser humano é político, sobretudo o cristão. Porque você vai ver que, em termos bem objetivos, o cristianismo primitivo ele é marcado, sobretudo, pelo cuidado que os cristãos tinham com as outras pessoas, com os órfãos, com as viúvas, com os estrangeiros e tudo mais. E isso é, de certa forma, uma maneira de ser igreja para a cidade, igreja para o povo, igreja para o ser humano. Isso é política, porra. E por que o cara se motivou a pegar uma criança que foi abandonada por um romano? Por uma motivação religiosa. Ou seja, por uma motivação religiosa, ele agiu na cidade, se tornando vetor da solução do problema da cidade. Então, quer dizer, o cristão ele necessariamente tem que ter uma mentalidade política. O cristão não pode se esquivar. Né? O pastor Ariovaldo, o Ariovaldo Ramos, ele sempre fala isso, né, que a igreja é para a cidade, a igreja é para a polis. Se a gente se esquivar disso, a gente está vivendo o quê? A gente está vivendo aquela dicotomia de que existe o profano e o sagrado. E eu Uhum. só estou olhando para as coisas sagradas. Mas o que é questões como, por exemplo, mobilidade urbana alternativa? Não é também uma questão espiritual? Porque tem gente morrendo. Tem gente morrendo atropelada, tem gente perdendo a vida 4 horas por. Bom, vocês moram em São Paulo, vocês sabem. Tem gente que passa 3 horas no ônibus para chegar no Eu. serviço. Porra! E a tua vida, cara, que você tá jogando no lixo, cara? Essas 3 horas que você passa. Não é uma questão também, pelo menos do meu ponto de vista, não é também uma questão, uma responsabilidade do cristão enquanto mordomo da criação? E se a gente se esquivar disso, será que a gente não vai chegar lá aquele dia e Deus vai falar, porra, mas vocês eram cristãos, vocês tinham a autoridade da Bíblia na mão. Por que vocês enterraram esse talento ficando no culto? Por que vocês enterraram esse talento fingindo que só as coisas do alto, só as coisas sagradas são importantes? Sabe, saneamento básico é uma questão espiritual. Mobilidade urbana alternativa é uma questão espiritual. Questões como violência contra a mulher, puta que pariu, é uma coisa ultra espiritual. Quando Uhum. você, enquanto cristão, abre mão de denunciar um agressor de uma mulher, me perdoe, mas você está pecando muito mais grave do que o cara que fez tatuagem, ou o cara que escutou música do mundo, ou qualquer coisa que valha. Se você se priva de ser vetor da justiça, porque a gente tem que lembrar que o reino de Deus é um reino de justiça. E justiça não é punir o criminoso. Justiça é se opor a toda injustiça. Então, se eu vejo uma mulher sendo agredida, se eu vejo uma criança trabalhando, se eu vejo um ato de racismo, se eu vejo saneamento básico sendo privado, se eu vejo um povo sendo privado de saneamento básico, bom, eu tenho que manifestar. É claro, outras vertentes religiosas do cristianismo vão dizer não, vamos olhar só para as coisas do alto, seja lá o que for. Eu, infelizmente, só posso Mas orar a nem Deus diga por assim, essas pessoas. o problema são que coisas do alto são essas, né? Porque a igreja começa a sacralizar coisas que não tem nada a ver com o alto, né? Uhum. E dizem que Aham. elas são do alto. Por exemplo, o templo, o culto, né, a liturgia, as coisas que são A produzidas ortodoxia.
a ortodoxia, Que é, as coisas que que é a são Maria dos evangélicos, né? Isso, exatamente. As coisas que são produzidas tipo, pelo mundo gospel, né, hoje, e que a gente sacralizou. Então não tem nada, já nem é mais essas coisas do alto. Por Sim, exemplo, eu mas vejo muito mais como sagrado, é isso que tudo que você falou, Cristiano. Isso para mim muito mais é sagrado do que o resto. Porque tem a sim, ver com pessoas. a gente concorda com o Cristiano, óbvio, mas outro dia eu vi um post de não sei quem falando Fala o assim. nome. Não lembro mesmo. Eu não lembro. Entendi. Mas era de algum. Quem estava escrito assim. É possível. Eu acho que era uma fala do Jonas Madureira. Eu não lembro se era ele que compartilhou ou foi outra pessoa, que é um cara muito legal também. Pode vir, Jonas, pro telescópio. Jonas é show. Mas é um discurso assim. Eu não lembro se era ele, mas eu acho que era. Se é possível um cristão ser de esquerda? Ah, pode crer, eu vi esse vídeo. E aí, um discurso. Né, esse dualismo que eu tô falando pra você. De a Um discurso gente infantil, associar, na minha modesta opinião. da gente associar um posicionamento político de esquerda e de direita. O C.S. Lewis tem, no Cristianismo Puro e Simples, ele tem uma passagem que ele fala sobre isso, um trecho curto, que me marcou, que ele fala com relação à justiça social, a essas questões, você vai olhar o Evangelho como algo extremamente de esquerda, mas com relação aos valores de família, aos valores de sociedade e tal, talvez você ache ele profundamente conservador e de direita. Mas ele não precisa necessariamente se identificar com uma parte ou outra. Na verdade, o cristianismo não tem esse compromisso dentro da dualidade que criou-se politicamente. E eu nem sei se a gente precisa ter necessariamente. A gente não precisa, na verdade, ser guiado pela nossa consciência, pela nossa fé, pela nossa... não nos compartimentabilizar, nos dividir em diversas partes, mas entender que o cristianismo nos molda a forma como a gente enxerga a política, e aí a gente vai buscar a justiça social, vai buscar uma cidade mais humana, não por causa de um posicionamento partidário, mas que a nossa fé, o cristianismo, nos move a isso. Mas aí a pergunta na direção necessariamente o cristão tem que se identificar com uma dessas partes? Fala, Lucas. Orlando, eu acho que é importante a gente lembrar que Jesus Cristo e tudo aquilo que ele fez enquanto ele caminhou na Terra e todas as relações que ele manteve enquanto caminhou na Terra, as ações que ele teve para com o povo, para com os discípulos e tudo mais, tudo isso precede toda essa linha ideológica política de direita e esquerda que a gente pensa. Então, quando a gente vai falar de direita e de esquerda, a gente está falando de um negócio que é extremamente novo e que com certeza tem também as suas bases dentro do pensamento cristão. Então é claro que por hora a direita pega uma ideia que é cristã e por hora a esquerda pega uma ideia que é cristã. Quando a gente, por isso que eu gosto de uma fala do Ariovaldo Ramos, que uma vez perguntaram para ele se ele era comunista. Ele falou: "Não sou comunista, eu sou comunitário". O que ele disse eu sou de Jesus Cristo. Então, se Jesus Cristo disse que quem está com sede tem que beber, eu acredito que quem está com sede tem que beber. Se Jesus Cristo falou que quem está com fome tem que comer, então quem está com fome tem que comer. Agora, as questões morais não deixam de ser menos importantes do que as questões econômicas. Mas então, a Ariovaldo é importante. Por fim, ele acabou se mostrando comunista. Mas a fala dele, nesse sentido, eu achei sensacional, no sentido de que eu não sigo o esquerdo ou direito, eu sigo Jesus Cristo. E se a esquerda, em parte, segue Jesus Cristo, eu tô com ela nessa parte. E se a direita, outra hora, segue Jesus Cristo, eu tô nessa parte também. Porque eu sou de Jesus Cristo. E o Cortella, quando ele escreve aquele livro Política para Não Ser Idiota, ele fala a respeito de como é importante, dentro da ideologia política, a gente não pensar em política como benefício do bem próprio, mas benefício do bem comum. Se você pensa o tempo todo na política em benefício do bem próprio, você é um idiota. É uma palavra grega que denominava a pessoa que pensava só em si, quando pensava na relação com o povo. Então você se torna um explorador de tudo que você pode explorar para benefício próprio. E aí quando você começa a pensar na política como um cara que pensa no povo como um todo, nas relações como um todo, e não só no bem comum, você deixa de ser um idiota, você começa a passar a ser alguém politizado. E ninguém melhor, acredito eu, na história falou disso do que Jesus Cristo. Ele estava o tempo todo incentivando a gente a ter um olhar com um pouco mais de compaixão para o outro. Ô, Lucas, No Christian tinha fazer um comentário, Cristiano?
Não, eu só ia falar, né, que idiota era justamente a pessoa que não ligava para as questões da cidade, né? Ligava apenas para as questões de si mesmo. Que é justamente o que ele falou, só ia falar de uma maneira mais bonita para parecer que eu sou inteligente. Não, eu ia perguntar pro Lucas, né, do que ele tava falando, se ele achava que Jesus era político. Sim, mas Jesus Cristo não era um tipo de político que exercia uma autoridade e um poder diante do povo. Tanto que, algumas vezes, tentaram colocar em Jesus Cristo uma liderança política, uma liderança de um tipo de movimento social, e Jesus Cristo se absteu. Ele saiu, ele partiu em retirada. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele mantinha os seus relacionamentos no amor, e ele sabia que todas aquelas pessoas estavam o tempo todo mantendo um relacionamento em cima da autoridade, do benefício de o que eu posso dar, o que eu posso reter. E Jesus Cristo estava o tempo todo desprovido dessas relações de autoridade, de querer mandar. Ele estava dando autonomia. A mesma coisa que Deus faz quando cria lá Adão e Eva e deixa os caras pecarem. O que Deus faz? Dá autonomia para Adão e Eva. Jesus Cristo vem e dá autonomia para quem está perto dele. Quem está perto de Jesus, não está perto de Jesus porque ele exerce autoridade política, mas porque ele exerce o amor. Está perto porque quer estar perto. O maluco tem que usar gravata mesmo, hein? Pô, cara, eu vou te falar. Quase converti aqui.